Eu caço há 20 anos, e nada me preparou para o que me esperava após aquele rastro de sangue. Sejam bem-vindos a Candlehead. Hoje, trago um relato de um experiente caçador que, em seu último dia de caça, presenciou algo que desafia até mesmo as leis divinas. Portanto, se acomodem na escuridão do seu quarto e me acompanhem nessa história. Eu rastreio alces nessa região do país há 20 anos. Sei a diferença entre uma passada cambaleante causada por um tiro no pulmão e a corrida frenética de um animal atingido no intestino. Sei como o sangue oxida no musgo congelado. Sei que, quando você enfia uma bala de 180 gramas na sala das máquinas de um alce touro, ele morre. Ele pode até correr 100 metros, a adrenalina bombeando o último oxigênio, mas ele morre. Esse é o contrato. Você puxa o gatilho, a física assume e o animal vira carne. Mas a coisa que Chris e eu estávamos seguindo naquela crista rompeu o contrato. Estávamos há 3 dias floresta dentro, quilômetros além das antigas áreas queimadas onde os guerreiros de fim de semana param para beber cerveja e fingir que são homens das montanhas. Era só Chris e eu. O céu cinzento e o silêncio pesado das matas profundas. O tipo de silêncio que parece menos a ausência de som e mais uma respiração presa. Avistamos o alce ao amanhecer. Era magnífico, uma galhada pesada, juba escura, respiração saindo em vapor no ar gelado. Estava parado numa clareira cheia de troncos caídos, mastigando líquen preguiçosamente. Chris fez o disparo. Ele é um cirurgião com um rifle. Observei pela luneta enquanto o impacto ondulava pelo ombro do alce. O animal deu um salto, as pernas chutando alto, e disparou para dentro do denso grupo de circuitas. Acertou em cheio, Chris sussurrou, manuseando o ferrolho. Névoa rosa, pulmões. Esperamos os 30 minutos obrigatórios para deixá-lo deitar e sangrar até morrer. Quando chegamos ao local do impacto, a neve estava pintada de sangue vivo e espumoso. Jato arterial. Morte rápida. Encontramos a primeira anomalia 100 metros adentro. O rastro de sangue não diminuía. Continuava uma fita espessa e carmesim, muito mais fluida do que um animal deveria possuir. Mas foram as pegadas que me pararam. Miller, Chris disse, com a voz tensa. Ele estava ajoelhado perto de um trecho de lama próximo ao riacho. Olha essa passada. Abaixei ao lado dele. As marcas dos cascos estavam ali, fundas na lama, mas o comprimento da passada era impossível. Entre o último passo e este, o animal tinha atravessado quase 5 metros sem pular. Não havia marcas de impacto, sem arranhões das ergótulas buscando tração. Era como se o animal simplesmente tivesse estendido as pernas a comprimentos antinaturais para pisar além do vão. Adrenalina, eu disse, embora não acreditasse. Está correndo só no medo. Alces não se esticam assim, Miller. Nada se estica. Continuamos andando. O sol começou a descer, projetando sombras longas e arroxeadas entre as árvores. A temperatura caiu, congelando a lama em cristas irregulares. A segunda anomalia apareceu 3 km depois. Normalmente, um animal ferido desce e encosta, em direção à água e ao mato fechado. Ele escolhe o caminho mais fácil, de menor resistência. Mas aquilo estava subindo. Estava indo direto por um campo de cascalho solto, uma inclinação de 40 graus que quebraria a perna de um cavalo. E o sangue tinha mudado. Não era mais vivo e espumoso, era escuro, quase preto, e cheirava errado. Não era cobre e ferro, cheirava bilis e calcário molhado. Não tô gostando disso, Chris murmurou, olhando a encosta. O vento aumentava, assobiando pelos pinheiros mortos. Está nos guiando. Está morrendo, Chris. Está confuso. Não está confuso. Olha a trilha, ele apontou. O rastro de sangue não era errático. Era uma linha reta, perfeitamente reta. O animal não tinha tropeçado uma vez. Subimos o cascalho, nossas botas deslizando nas pedras soltas. Quando chegamos ao cume, a luz já falhava. Entramos em um antigo bosque de abetos gigantes. A copa tão densa que engolia o céu. Ali estava escuro, uma escuridão pesada e pressurizada. Foi quando ouvimos. Não era um bramido, não era o choro de um animal morrendo. Parecia madeira molhada se partindo, amplificada em 100 vezes. À frente, sinalizei. Avançamos devagar, rifles no ombro. O cheiro nos atingiu primeiro. Uma onda de podridão tão forte que fez meus olhos lacrimejarem. Tinha cheiro de almiscar. Sim,
mas por baixo havia um fedor doce e enjoativo de carne antiga, fermentada. Encontramos o alce parado, numa pequena clareira, de costa para nós. Estava imóvel, a cabeça pendia baixa, a enorme galhada balançando levemente na brisa. Mas algo estava errado com o contorno. Parecia alto demais. As proporções estavam erradas. Derruba, sussurrei. Acaba com isso. Chris levantou o rifle. Miller, olhe os joelhos. Ajustei a luneta. A ampliação trouxe as pernas traseiras do animal em foco nítido. Os joelhos estavam virados ao contrário, não apenas angulados como de um quadrúpede, mas totalmente invertidos, dobrados para cima, e havia muitos deles. A perna não era quadril, joelho, tornozelo. Era quadril, articulação, 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 tornozelo. As pernas eram segmentadas, como as de uma aranha ou um opilião, dobradas sobre o corpo para simular a altura de um alce. Enquanto observávamos, a criatura mudou o peso. Um estalo úmido e repugnante ecoou pela clareira. O alce se ergueu. Ele não apenas se levantou, ele se desdobrou. As pernas segmentadas se estenderam, levantando o torso a 2 metros, depois quase 3, depois mais. A pele nos flancos esticou, translúcida e rasgando, revelando que, por baixo daquele couro, não havia músculos nem órgãos, apenas uma gaiola de osso branco e úmido e de tendões cinzentos se movendo em uma geometria complexa e clicada. Isso não é um alce, Chris sussurrou. A cabeça da criatura, ainda usando a pele e as galhadas do alce, girou. Não virou no pescoço, mas rodou 180 graus com um som de cartilagem triturada. Os olhos tinham sumido. As órbitas estavam cheias do mesmo fluido negro que estávamos rastreando. Ela nos viu. Chris atirou. O tiro rugiu, o clarão iluminando a clareira por um instante. Vi a bala atingir o peito. A pele inflou, mas não houve tremor de impacto. A criatura não se mexeu. Ela simplesmente absorveu a energia. O couro solto ondulando como água. Então ela se moveu. Ela não correu. Ela rastejou. As pernas multiarticuladas se moveram com uma velocidade frenética e horrível, rasgando a terra. Em segundos, cruzou os 40 metros entre nós, movendo-se num borrão baixo e zigue-zagueante, impossível de seguir com os olhos. Corre! Eu gritei, recuando e disparando sem mirar. Chris não correu, ele congelou. Já vi isso em novatos, mas nunca um veterano. O cérebro simplesmente não conseguiu processar a biologia vinda em sua direção. Ele ficou ali, rifle meio erguido, boca aberta. A criatura não o mordeu, não o chifrou. Ela colidiu. As pernas longas e aracnídeas envolveram Chris, não o esmagando, mas o prendendo. O torso da criatura se desabou sobre ele, a pele do alce se derramando como um cobertor encharcado. Ouvi Chris gritar, um som que logo virou um gorgolejo úmido. Eu virei e corri. Corri com um desespero cego de presa, rasgando arbustos que cortavam meu rosto, tropeçando em raízes, deslizando pelo campo de cascalho que tínhamos subido 1 hora antes. Atrás de mim, a floresta estava cheia de sons que nunca vão me abandonar. Não era o som de comer, era o som de se realocar, de se rearranjar. Os estalos úmidos dos ossos, o ploc de cartilagem sendo forçadas a novos ângulos. E por baixo de tudo, um som fraco e trêmulo, como 1000 insetos vibrando dentro de um tronco oco. Cheguei à borda do vale e desmoronei. Pulmões queimando, tornozelo torcido, fiquei ali no escuro. Rifle apontado para a crista, tremendo tanto que mal conseguia mirar. Esperei que ela viesse por mim. Esperei pelos estalos das juntas, pelo cheiro da podridão. Mas não veio. Em vez disso, o silêncio retomou a floresta. Um silêncio pesado, absoluto. Então, lá do alto da crista, ouvi um bramido. Começou com um chamado normal de alce, um assobio agudo subindo para o grito. Mas no meio, o timbre mudou. O tom caiu, gargarejando e distorcendo. Transformou-se em uma voz humana, esticada, retorcida, gritando uma única sílaba prolongada que ecoou pelos paredões do canyon. Era a voz do Chris, mas parecia que estava sendo empurrada por uma garganta feita de tubo PVC e cascalho. Então, o silêncio de novo. Não dormi. Não me mexi até o sol nascer. Caminhei para fora.
28 quilômetros sem parar, sem olhar para trás. Deixei meu equipamento, minha mochila, tudo, menos o rifle. Relatei como um ataque de urso. Disse ao xerife que nos separamos e que houve uma confusão. Fizeram uma busca, encontraram o rifle do Chris, encontraram as botas dele, amarradas, ainda de pé na lama, mas não encontraram o Chris. Ou melhor, não encontraram um corpo, encontraram rastros. O chefe da busca e resgate, um sujeito que conheço há anos, me chamou de lado na trilha uma semana depois. Parecia pálido, abalado. Diz que encontraram pegadas de alce saindo do local onde acharam as botas. Mas estavam erradas, Miller, ele sussurrou, olhando por cima dos ombros. As pegadas, o passo era enorme, 6 metros entre uma e outra, e o peso, a profundidade das marcas sugeria que o animal pesava 900 quilos. Ele pausou e engoliu seco. E Miller, as pegadas, só 2 eram de casco. As outras 2, as traseiras. Ele não precisou terminar, eu sabia. Pareciam mãos, ele sussurrou. Mãos grandes, espalmadas na lama. Parei de caçar. Vendi minhas armas, me mudei para a cidade, onde os únicos sons são sirenes e trânsito. Mas às vezes, quando o vento sopra do jeito certo, vindo das montanhas no oeste, eu consigo ouvir. Ouço o clique. E sei que, em algum lugar naquela crista, existe um cervo com juntas demais, caminhando pelas árvores com pernas que não deveriam existir. E entrelaçado naquela gaiola de ossos e podridão, há algo que ainda sussurra o meu nome. E você? O que faria nessa situação? Teria a coragem de vingar seu amigo? Enfrentaria essa infame criatura? Ou fugiria, esperando pelo terrível dia em que ela te encontraria novamente? Até o próximo vídeo.